Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu tenho uma breve reflexão da palavra do Senhor ao fazer ao seu coração nessa tarde. Se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, verso número 1, que diz: Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombetas ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é um dos livros mais difíceis de ser interpretado. Nós temos várias linhas teológicas e várias discussões acerca desse livro. Mas quando o evangelista João recebe essa revelação da ilha de Patmos, o desejo dele não era que esse livro se tornasse em um livro de discussão teológica, mas sim de conforto para os seus pares que na década de 80, 90 estavam sendo martirizados. João, ele escreve então para confortar os irmãos que estavam dando a sua vida nas perseguições, aonde esses homens eram levados às arenas, pisoteados por touros, crucificados e sofreram diversos açoites. João, nós sabemos que no ano 64, quando o imperador Nero ele estava governando sobre a Roma, ele começa então em um ato de perseguição à igreja cristã, ele começa a matar os seus líderes. O primeiro a morrer no ano 64, nós conhecemos o apóstolo Pedro, morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo também no ano 64, ele morreu decapitado. E diversos outros que morreram no ano 64. O historiador vai dizer que no ano 64 faltou-se madeira de tanta atrocidade que o imperador Nero causou contra a igreja. Nós vamos para o ano 68 a 70, quando Vespasiano ele começa a governar no lugar de Nero, que fora deposto pelo Senado romano. Vespasiano, no ano 70, ele manda o general Tito, lá na entrada de Jerusalém, sitiar Jerusalém. No ano 68, ele sitia, no ano 70, ele invade e comete uma das maiores atrocidades contra o povo judeu e o povo cristão. Nós conhecemos também o imperador agora Domiciano, no ano 80. Esse imperador é o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. E no afã de ser adorado como Deus, ele começa a perseguir a religião cristã. E começa então uma perseguição voraz, de tal forma que muitos cristãos morreram. Esse imperador, ele vai ser o imperador que vai agora inaugurar o Coliseu no ano 80. E quando ele inaugura esse Coliseu, cerca de 10 mil cristãos e judeus são mortos em arenas, pisoteados. Em uma festa que durou 100 dias, muitos dos nossos irmãos tiveram seu sangue derramado na arena. Agora, ele procurando cercear o evangelho, procurando acabar com a pregação do evangelho e fechar as portas da igreja. Ele pergunta dizendo: vocês sabem ainda se tem alguém que prega o evangelho? Aí alguém diz para ele: olha, tem um senhor de idade já, seu nome é João, ele andou com Jesus, está pastoreando na cidade de Éfeso, ele ainda fala do amor de Cristo. Então Domiciano diz: eu quero que vocês tragam ele, matem ele, para que ele pare de pregar o evangelho. A história vai dizer que João, ao ser preso por Domiciano, ele foi jogado num caldeirão, num tacho de óleo fervendo, e quando tirou ele de lá, nenhuma ferida havia nele. Açoitaram João, só que eles disseram: olha, esse João não vai morrer por vias naturais, nós já fizemos de tudo para acabar com ele. Vamos fazer o seguinte então, vamos levar ele para a ilha do mar Egeu, chamada Patmos. Encerramos ele lá, encerramos o ministério dele lá e acabamos com a história dele e com a pregação do evangelho. E quando levaram João para a ilha de Patmos, a Bíblia diz que num domingo, no dia do Senhor, quando João estava dormindo, o Senhor apareceu para João em uma forma totalmente gloriosa. João vai olhar para os seus cabelos e vai dizer: os seus cabelos são brancos como a mais pura lã, representando que ele é Senhor de dias, ancião. Ele é atemporal, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último. João vai olhar para os seus olhos e vai dizer: os seus olhos são como chama de fogo. Ao olhar para os olhos de Jesus, não é mais aquele olho cansado e ferido do Calvário, mas é o olho do Cristo glorificado. É o olhar do Deus que enxerga tudo. E os seus olhos como chama de fogo, ele consome todo o ambiente, ele observa todo o lugar. Agora João começa a olhar para a sua roupa. Não é mais como ele viu na crucificação, uma roupa rasgada, uma roupa onde os soldados romanos lançaram sorte, mas é uma roupa, um linho fino, uma roupa real, mostrando a ele o poder e a autoridade que ele tem. João abaixa mais um pouquinho
e olha um escrito sobre a coxa de Jesus. E sobre a coxa de Jesus estava escrito: Rei de Reis e Senhor de Senhores. João está mostrando que na terra pode ter reis, mas ele é Rei de Reis. João está mostrando que na terra pode ter senhores, mas ele é Senhor de Senhores. E quando João abaixa mais um pouquinho, porque toda a visão de Jesus nós começamos em cima, mas acabamos como Maria, nos pés. João começa a olhar para cima, mas termina nos pés de Jesus. E quando ele olha para os pés, ele diz: os seus pés são como latão reluzente, como se acabara de sair da fornalha. É a santidade de Jesus. João está observando o quão preciosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Jesus então acorda João e diz: João, venha para cá. Eu quero te revelar uma coisa que ninguém ainda viu e que ninguém ainda compreendeu. Lembramos que Domiciliano tentou fechar a porta do Evangelho. Mas aprenda uma coisa: nós estamos vivendo em tempo de pandemia, onde governadores, prefeitos estão querendo fechar a porta das igrejas. Mas não se preocupe, porque o nosso tempo aqui está se findando. Porque assim como tentaram fechar a porta da pregação para João, o Senhor no capítulo 4, verso de número 1, abre uma porta no céu. Quando se fecharem a porta para a igreja na terra, Jesus abrirá a porta do céu e dirá: sobe para cá, o tempo findou-se, vem para onde eu vos preparei uma morada. Que Deus abençoe e entenda que quando os homens fecharem a porta da terra, Deus abrirá uma porta no céu.